Atualmente, a raça Senepal está presente em todos os continentes, sendo considerada referência genética, quando o assunto é o aumento da performance de rebanhos destinados à produção de carne em regiões de clima quente. No nosso bate-papo nacional da semana, a gente vai entender por que essa raça bovina é uma referência no mundo, principalmente quando o assunto é qualidade, rusticidade, precocidade e performance, além de adaptabilidade nos rebanhos. Acompanhe. Então, gente, uma honra receber a Eliane aqui no nosso programa, no Painel Agro. Olá, Eliane, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço vocês. É um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada mesmo. Então, gente, é sempre uma honra, né? Todos os entrevistados da semana. Mas a Eliane, ela traz, assim, é especial, um caráter especial, porque é mulher. Mulher no agro, eu sei que cada vez mais é frequente, mas é sempre um prazer, né, entrevistar essas mulheres que cada vez mais tomam conta, né, cada vez mais assumem de fato os seus papéis. Eliane, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. A Eliane, ela tem um blog, como a gente falou, um blog não, ela tem um canal no YouTube, tá? Da Escola para o Campo. Isso mesmo. Ela mora em Cianorte, né, no Paraná, mas ela é professora, por isso que é da Escola para o Campo, ela é pecuarista, tá? Desde muito cedo ela já tem essa rotina na fazenda e agora é estudante de zootecnia. E ela criou esse canal no YouTube, eu achei bem interessante na descrição, que ela coloca assim no canal dela. Este é um canal para você que é produtor ou pecuarista, reduzir os custos e produzir mais com menos. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua história e por que você decidiu não apenas estar ali no agro como alguma produtora, né, como parte dessa engenharia, mas também está passando essas informações lá para quem está produzindo. Bom, o prazer estar aqui primeiro. E, assim, foi muito interessante a história, na verdade, né? Eu falo que foi por acidente, mas não existe acidente, né? A gente, às vezes, acredita que seja, mas não é. Eu lecionava há 9 anos, mas eu sempre lidei com gado de corte paralelo a isso, né? Sempre trabalhei com gado de corte. Mas aí minha mãe ficou doente em um determinado período, né? Ela tinha câncer. E aí eu era professora de escola particular, renomada, com prêmio, tenho até aqui com prêmios, e abri mão de tudo e resolvi mudar. Resolvi criar gado leiteiro para ficar mais próximo a ela. Minha propriedade é ao lado da propriedade dos meus pais e do meu irmão, são todas próximas, né? São várias propriedades próximas. E aí eu resolvi abrir mão e ficar ali, cuidando dela e cuidando da minha propriedade e mexendo com a atividade leiteira. E como eu estava iniciando na atividade leiteira, né? Eu precisava estudar muito. Então eu fui estudar, fui pesquisar muito. Essa questão de faculdade, eu tenho 3 faculdades, quase não gosto de estudar. Então eu fui pesquisar bastante. E eu acabei pegando muito gosto. E tudo que eu aprendia, eu passava nos meus grupos de WhatsApp. Eu participava de vários, até hoje participo. E também colocava no Instagram, colocava no Face. Então tudo que eu aprendia, eu compartilhava. Um belo dia, um amigo meu falou assim: Eliane, eu queria ver o modelo do seu curral. Manda para mim como você fez. Fiz, ficou muito grande. Ele falou: olha, manda pelo YouTube. Você fala bem, grava e manda por lá, né? Vai ser legal. Fiz, por acidente. Viralizou, né? E aí começaram a pedir cada dia mais vídeos. E aí eu não tinha muito tempo de ficar gravando também, porque eu cuidava de tudo sozinha, né? Eu não tenho funcionário, não tinha funcionário, e eu tinha que cuidar ainda da minha mãe e de tudo. Então, eu não gravava com recorrência, né? Mas aquilo foi crescendo, foi aumentando. E o canal é super novo, tem menos de 1 ano que eu tô gravando. Quase 30 mil inscritos. Sim, sim. Tem quase 240 mil visualizações por mês o canal. Então, assim, tá crescendo que até eu tô me assustando, né? Mas tudo é por Deus, né? E aí, minha mãe deu uma melhorada, eu comecei a gravar mais, consegui gravar um pouco mais, com mais recorrência, foi crescendo, foi abrindo portas também. Mas há 3 meses atrás, 4 meses, na verdade, atrás, a minha mãe acabou falecendo, né, devido ao câncer. E eu também abri mão da atividade leiteira que eu tinha ingressado, né? Eu voltei para a pecuária de corte, que é o que eu mexia
desde os Só um 13 pouquinho anos. da tua propriedade, assim, que você produz, né? Quais são as raças? Fala só um pouquinho para a gente conhecer um pouco. Então, e aí, essa questão, até com relação ao que você falou sobre o canal, o objetivo é produzir mais com menos, né? Então, porque a minha propriedade é pequena. Não é uma propriedade grande, é uma propriedade de 4,8 hectares, mas muito bem localizada, na rodovia, né, próximo à cidade, terreno plano, com rio no fundo. É um lugar bem bonito, tem até um vídeo no canal que eu mostrei, devido a muitos pedidos eu peguei com o drone filmando. É bem arrumadinha, bem ajeitada. E eu faço um grande aproveitamento do espaço. Então é essa questão, é você produzir mais com menos. E é o que eu consegui, eu já cheguei a tirar mais de 350 litros de leite com apenas 14, 15 animais por dia. Por dia. Então, assim, para uma propriedade relativamente pequena, isso seria uma produção de uma propriedade muito maior. Né? A gente vê e com muitos animais, muitos relatos. Então, mas que isso? Graças à organização. Eu pesquisava, eu estudava muito. Fui descobrindo outras cultivares, até o capiaçu, o curumi, o postejo na grama, que é específica, né? Que eu trabalho aqui também. Então, tudo isso foi aprimorando, junto a muita pesquisa, muita organização. E trabalhava com animais Jersey, depois eu mudei para Girolando, mas hoje eu estou com animais mais para o Sanepol, mas cruzados também, tá? Tem anelorado, mas sempre uma cruza, né? Com anelorado, Sanepol, não estou aí, porque aqui é muito difícil ainda de ter raças, muitas raças puras, né? É mais complicado, mas conforme eu vou conseguindo, eu vou agregando e vou juntando. E cada vez formando um plantel maiorzinho, né? Maior. Pronto, e ela falou aí do Cenepol, a gente vai aproveitar esse conhecimento, vai usufruir um pouco do conhecimento da Eliane. Né? Ela falou do Cenepol e foi. Por que a gente vai falar de Cenepol? Eu espero trazer ela outras vezes aqui no programa. Mas Cenepol, porque um telespectador, um pecuarista, nosso telespectador mandou o vídeo, né? Foi por um grupo de WhatsApp, ele pegou o vídeo, mandou, e aí disse, Liana, convida a Eliane para falar sobre Cenepol, que é, sim, uma raça que vem ganhando muito espaço no Brasil, e não diferente na nossa região. E a gente vai aproveitar e falar sobre esse tema hoje com a Eliane aqui no Painel Agro. Eu quero começar, eu assisti um vídeo seu em que você diz assim, cada vez mais o Cenepol está tomando lugar de outras raças, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de forma geral, né? Como você vê isso? Por que você acha que o Cenepol tem hoje esse crescimento, né, grande no nosso Brasil? Então, realmente, é uma raça que eu escolhi aqui para a propriedade, que é o que eu quero disseminar, é um foco de produção. Mas, como eu te falei, é muito difícil ainda, então é aos poucos para formar as novilhas, para eles irem criando e tal. Mas o Sanepol, ele chegou no Brasil de uma forma que ele veio dominando, realmente, eu falo dominando mesmo, tomando lugar, por quê? Porque ele juntou todas as características fortes das outras raças nele. Então ele juntou, ele agregou a resistência, porque assim, uma das coisas principais do Sanepol que a gente vê é um desenvolvimento rápido, ele consegue ganhar até 1 ano na frente das outras. Por exemplo, se você for fazer um acabamento lá, levar para engorda ou abate, e você consegue abater ele até 1 ano antes de outra raça. O bezerro você desmama, ele até 2 arrobas maior, mais pesado que outras raças de corte. Então o benefício, o lucro, que a gente, querendo ou não, a gente precisa visar o lucro, né? Não é só outras questões, mas o lucro é um dos principais. Ele está ganhando espaço porque ele está dominando nesse setor. Outra coisa também, a grande resistência a doenças, né? A pragas também. Por exemplo, ele é resistente a carrapatos, né? A mosca. Então, outra questão também, o pelo dele, por ser sempre mais raso, menor, né, a quantidade de pelo, dificulta também a propagação dos insetos, dos bichos, né, de outras pragas. Então, ele ajuda muito, né? E ele é mocho. Outra coisa também que já valoriza. Então, várias formas, vários pontos que valorizam ele. Não é em detrimento das demais, gente, jamais. Até porque as outras raças são excelentes, né? Mas ele está ganhando espaço nesse sentido, né?
esse ganho de Pois é, peso então rápido. eu vou pincelando aqui que para você dar alguns Uhum, exemplos, né, dessas características. A gente elencou aqui as principais, tá? E eu queria que você uhum, falasse sobre o desempenho do Cenepol, né? De acordo com o que você pesquisou, com o que você tem uhum. como exemplo aí na sua fazenda. Vamos falar um pouquinho dessa questão da genética e da resistência a altas temperaturas, né? Também a parasitas que você já citou. Fala um pouco sobre isso. Isso, porque ele vem de lugares predominantemente quentes também, né? E ele foi junção de duas espécies, de duas raças fortes e resistentes. Então isso possibilitou ele se desenvolver bem, principalmente em regiões mais quentes. Na sua região, inclusive, tem tido muitos relatos de sucesso com a raça. Eu falo aqui na minha região, na região sul, está sendo ainda é menos, não é tão propagado quanto aí, na verdade, né? Mato Grosso também, ele está sendo muito propagado, Minas Gerais também. Então, outras coisas interessantes que a gente analisa. Ele consegue ficar sem água. Ele consegue ficar dias sem beber água. E isso é absurdo, né? Então, ele consegue. Então, por exemplo, se for em um lugar que vai enfrentar uma escassez, uma seca, ele vai aguentar. Nossa Ele vai região, né? resistir. Ele vai resistir. Diferente de outras que a gente vê e não resistem. Então, é um diferencial, principalmente para a região que é mais seca. E essa capacidade também que ele tem de transformar o pasto em carne, né? Isso é muito positivo, porque entra na questão do que a gente falou, né? O custo também, né? Enfim, período seco. Isso, ele consegue algo ali na genética, porque essa genética é muito apurada, e até com relação à genética, ele sempre puxa, sempre vai predominar a média de 90% a 95% do gene dele. Por exemplo, você colocou com outra espécie, né? Colocou com outra raça, perdão. Colocou com um Nelore, ou com uma vaca leiteira, ou qualquer outra raça que você escolha, ele vai predominar. Ele consegue predominar, sobrepor aquela raça. E isso ele leva nesse quesito, neste ponto. Por quê? Porque durante ali o pastejo, a alimentação, claro que você pode confinar também, mas independente, você vai estar ofertando um alimento verde, ou uma silagem, ou um capim, né? Ou ali durante o pastejo mesmo, o que acontece? Ele consegue converter a proteína vegetal em proteína animal mais rápido, ele tem uma maior digestibilidade, mais rápido que outras espécies. Por isso ele ganha também peso mais rápido. Então ele consegue converter muito mais rápido que as outras raças, né, que a gente também vê bons desempenhos, mas ele consegue ainda mais que as outras raças. Vamos falar do fator fertilidade, né? É bem interessante a Uhum. proporção, né, em relação ao touro, né, a cobertura do touro. E também a gente tem também características também nas fêmeas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Uma das características que a gente, né, o produtor sempre vê, o pecuarista sempre precisa, é a precocidade. Então, o garrote, ele já serve, né? Ele já está ali correndo, a gente fala correr, né? Ele já está correndo a novilha mais rápido, é precoce. Ele é muito mais precoce que os demais, tá? A partir de 14 meses, você já vê exemplos ali já, de situações que ele já está querendo correr, né? Querendo fertilizar, querendo ir atrás da novilha, né? Ou da vaca, que seja, né? Então, o precoce dele, essa precocidade que é o diferencial. Então, ele consegue emprenhar. E outra coisa, com relação às novilhas, que você citou, ali durante, por exemplo, né? O touro correu ela, né? Quando ocorre isso, ela é muito fértil, é muito difícil, né? A taxa de perca, né? Ou até de sêmen, exemplo. Por exemplo, você utilizou o sêmen, você não tem o touro, que grande parte das propriedades não tem o touro também. Utilizam o sêmen, algo que a gente tem que falar também, né? E utilizam apenas o sêmen. Então, a fertilidade delas é muito alta. Então, a taxa de perca é baixa, é mínima, em comparação, caso você utilize o sêmen ou até mesmo o touro, com o sêmen é mais difícil realmente de segurar a prenhez. No caso delas, das novilhas, é mais fácil. Elas ganham.
E os touros, eles têm um tempo de reprodução bastante esticado, né, Eliane? Amplo, durante anos, tem relatos de muitos e muitos anos, né? Claro que depende do manejo, do cuidado, da sanidade com esse animal também. Não adianta a gente não cuidar direito do animal, que aí ele não vai ter uma vida útil longa. Tudo depende também da nutrição. Mas tem relatos de anos e anos a fim. Como é o ganho do Cenepal no confinamento, né? Se você queria que você falasse quais são as condições ideais para determinado ganho de peso X, né? Enfim, que vocês trabalham com essa estimativa, que você enxerga nessa estimativa do Cenepal. Claro que vai depender da alimentação, do manejo nutricional que você está fazendo. Mas ele ganha, em média, por dia, ali, de 1,5 a 2,5 quilos por dia. Então, ele ganha, em média, claro que dependendo do seu manejo, de 1,5 a 2,5 quilos por dia, ali no confinamento. Tá claro que tudo depende dessa suplementação, do alimento que você vai estar proporcionando, né, de como vai ser esse manejo. Mas é um ganho alto, relativamente alto. Mas com o manejo, com suplementação de quê, né? Pelas experiências que você já viu, já pesquisou, até por suas experiências aí na fazenda. Então, aqui a gente utiliza muito ração, capiaçu, né? Muito capiaçu, e ração concentrada, sal proteinado, faz toda uma dieta balanceada para que alcance esse peso. Então, é ração, a média de 18%, mas misturada ali com capiação. Isso é no confinamento. Aqui eu não confino, tá? Eu não faço a terminação, mas os meus colegas que fazem a terminação, eles trabalham dessa forma. Tá. Eliane, vamos falar do abate, né? Quanto, mais ou menos, considerando esse ganho, né, de 1,5 a 2,5 por dia, enquanto tempo eu abato esse animal, eu li alguns artigos falando que o Cenepol chega a ganhar de 4 a 6 meses na frente de outras raças, mas você foi mais longe, você falou em 1 ano. Fala pra gente. Sim, ele pode ganhar muito tempo em relação a outras raças. Ele pode chegar até 1 ano. A gente vê relatos, claro, igual eu falo assim, tudo vai depender do manejo, é aquela questão. Às vezes você vai gastar um pouco mais para ele ter um pouco mais de peso, tem isso também. Às vezes vai depender do teu investimento. Se você gastar muito ali com nutrição, ali balanceada, ele vai ganhar mais peso. Mas depende do teu objetivo também, né? Ele vai ganhar em menos tempo. Então ali, de 6 meses a 1 ano, você consegue ganhar realmente muito peso em comparação com outras raças, né? Que a gente vê aí, que tem mais fama, como Nelore, Angus e outros, né? O cruzamento perfeito seria o Cenepal com o Nelore mesmo, que é a nossa base? Sim. O cruzamento ideal que a gente está vendo, bons resultados, né? São 2 raças rústicas, resistentes, né? De desenvolvimento rápido, que resistem também a situações extremas, está sendo o Cenepol e o Nelore, tá? Então, principalmente. Temos outros relatos, mas ainda nada muito significativo. Por enquanto, o que a gente está vendo é do Cenepol com o Nelore. E também colocado nas vacas leiteiras, tá? Tira bons bezerros. Tá. E a produção de leite do Cenepol, como é? É rentável, desempenho, como é? Na verdade, ele é de corte. Ele não é propriamente dito um touro para leite. Então, quando você vai inseminar suas vacas leiteiras, por exemplo, tem que saber que não vai proporcionar uma novilha leiteira, né? É um fato. Mas quando é colocado com um gado de corte, ele produz a média, por exemplo, em comparação às outras raças de corte, a média de 10 a 11 litros de leite, né? Para o seu bezerro. Então, é quase uma vaca leiteira, né? É quase um animal próprio para o leite, né? Mas ele não é criado para isso, tá? É porque ele quer desenvolver bem o bezerro. Eliane, alguns estados, eles já chegam a pagar uma bonificação pelo Cenepol, né? Existe mesmo essa valorização diante de outras raças? E quais são as qualidades dessa carne, né? Que tem aí o sangue Cenepol? Então, na verdade, isso vai depender de alguns estados, né? Aqui, por exemplo, nós temos já uma diferença com o Angus, né? Com o Cenepol ainda está entrando, né? Depende de região para região, né? Porque a formação da carcaça, a carne dela é mais saborosa, a carne do Cenepol é mais saboroso, mas ainda está ganhando espaço, está ganhando mercado. Pelo menos na região sul ainda está predominando o Angus.
tá? Mas nas outras regiões, como Mato Grosso e outros estados, já estão beneficiando os produtores de Cenepol. Aqui ainda está engatinhando, mas está indo, está caminhando bem já. Talvez cheguemos a isso, né? Já temos, eu li, Tocantins, Minas Gerais, Isso. Em alguns estados já tem, né, essa valorização, Já. a bonificação a mais, como ela falou, do Angus, né, que é outra grande raça já, um nome no mercado. Eliane, eu quero agradecer a conversa, um bate-papo muito legal, espero voltar a trazer você outras vezes aqui, tá bom? Obrigada. Para a gente poder conversar mais, e quero convidar todos, deixa o convite para as pessoas irem lá, curtir o seu canal, se inscrever, né, e poder acompanhar você aí diariamente. Não, com certeza, é um prazer, foi um prazer estar aqui, tá? Tem muita coisa para estar falando, né? Tem muito conteúdo e a gente está aqui à disposição. O que você precisar, o que vocês precisarem, a gente está aqui, tá? E foi um prazer participar também. E vou deixar lá no canal também. Isso, deixar lá uma curtida, né? E se inscrever. Ó, só pegar aqui a lista que eu peguei, olha só. Em 2019, né, ainda isso há 2 anos atrás, novos frigoríficos anunciaram o pagamento de ágio do animal meio-sangue Cenepol em São Paulo, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, essa tendência aí deve estar aumentando com certeza, tá bom? Então, Eliane, muito obrigada por sua participação, um grande abraço, tá bom? E até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, fiquem com Deus. A gente vai